nós vamos fazer algo diferente para Deus. Amém? Então hoje nós vamos aprender um pouco mais sobre o poder do Espírito Santo. O Espírito Santo, ele é maravilhoso na nossa vida. A presença dele era maravilhosa. Ela é uma promessa que Jesus deixou. Jesus, quando ele veio na terra aqui, ele pregou, ele orou, ele fez milagres, mas poucos dias antes de ele subir no céu, ele falou assim, olha, eu fiz tudo aquilo que eu tinha que fazer, mas tem uma coisa que eu preciso deixar para vocês. Ele está falando nos discípulos, está lá, ele reúne todos os discípulos e fala assim, olha, eu vou subir para o Pai, mas vocês vão ficar aqui nessa cidade. Enquanto o poder do Espírito Santo de Deus não descer, vocês não vão sair para lugar nenhum, porque vocês precisam ser cheios do Espírito Santo de Deus. E ele deixou, engraçado que ele deixou para o final essa parte, Jesus. E eu gosto de comer, não sei se você gosta de comer na hora que a gente faz aquela comida maravilhosa, que tem aquela carne, aquela sobremesa. Eu gosto de comer o que é bom no início, o que não é muito bom deixo no meio, mas o melhor deixo para comer depois. Eu não sei se vocês são assim. E aqueles livros também, aqueles filmes, não sei se você gosta de ver, no início é bom. No início é mais, no meio é mais ou menos, mas no final acontece uma coisa totalmente diferente, que a gente fala, não, esse final foi top. E Jesus deixou para falar do Espírito Santo no final, porque ele tinha algo grandioso para deixar para nós, para deixar na nossa vida, que é o poder do Espírito Santo. E você fala, mas como que eu posso buscar o Espírito Santo? A gente busca o Espírito Santo do nosso jeito. Do nosso jeito, na nossa oração, no nosso dia a dia, basta a gente ser sincero com Deus. Basta a gente orar a Deus e falar assim, olha, eu preciso da tua ajuda, Espírito Santo, vem me ajudar, vem comigo nessa semana, vem me encher com a tua presença, e ele enche, E o engraçado dele é que ele não tem limite, o poder do Espírito Santo ele é ilimitado, é uma graça ilimitada de Deus. Se a gente ora pedindo mais, ele nos dá mais, se a gente ora pedindo pouco, ele dá aquilo que a gente pede, mas quanto mais a gente busca, mais a gente é cheio. Quem coloca limite naquilo que você vai ser cheio do Espírito Santo é você. Se eu quero me encher mais do Espírito Santo, eu busco mais ele. Se eu não quero me encher mais, é porque eu não estou buscando com intensidade daquilo que eu quero buscar. Às vezes as pessoas falam assim, eu quero ser cheio do Espírito Santo, mas às vezes não busca da maneira que quer ser cheio. Essa é uma verdade. Muitas vezes eu era desse jeito, eu falava, meu Deus, eu quero ser cheio do Espírito Santo, mas eu não buscava do jeito que eu pedia. Eu pedia, mas eu não buscava da maneira que eu pedia. Então Deus ele só me abençoava até onde eu ia. Até onde eu ia, mas teve um dia, num acampamento, esse acampamento mudou a minha vida, foi um acampamento que o missionário Daniel ministrou sobre a minha vida. E eu deixei ele encher a minha vida, e ele me levou para lugares, me mostrou coisas que eu nunca tinha visto, se não fosse com o poder e com a presença dele. Então você que trouxe a tua Bíblia, eu gostaria que você abrisse lá em 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 19 e 20. Quem for achando aí vai dando glória a Deus. Que é um dos versículos chaves da palavra de hoje. Eu vou ser um pouco objetivo, para não estender muito tempo. Vocês já acharam aí? Amém? Então leia comigo. O apóstolo Paulo, ele estava cheio da palavra de Deus, ele fala assim, acaso não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo, que está em vós, o qual tendes da parte de Deus, e que não sois vós de vós mesmos? Porque foste comprado por preço, agora, pois, glorificai a Deus no vosso corpo. Quem está falando isso é o apóstolo Paulo, um dos maiores pregadores do novo evangelho, um homem cheio da presença de Deus. O homem, aonde ele ia, o pessoal via a presença de Deus. Ele levava a palavra de Deus, pessoas eram curadas, pessoas eram libertas através da pregação de Paulo. Ele fala assim, olha, acaso vocês não sabem que o vosso corpo ele é morada de Deus, ele é santuário de Deus? Quando ele fala isso, eu sei que o meu corpo, meu eu, José Roberto, ele é a habitação do Espírito Santo de Deus. Você é a habitação do poder do Espírito Santo de Deus, ele está com você. Ele fala, será que vocês não sabem que vocês são a habitação?
Então você é casa do Espírito Santo, você é casa da presença de Deus, o Deus tão poderoso que se divide em 3 partes, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito, e uma parte dele está em você, está com você todos os dias, está com você agora. E depois ele fala mais assim, olha, porque vocês foram comprados com um bom preço, por um alto preço. Aqui não fala, mas na outra versão fala que nós fomos comprados por um alto preço, que foi o preço da cruz, um preço de sangue, um preço de sacrifício. Hoje no louvor, até o louvor falou hoje, que fala que a cruz ela nos atrai, que nós fomos comprados pela cruz, um preço de cruz, um preço de sacrifício, que está lá em João 3,16, que fala que o Filho ele se deu por nós, para salvar todos nós dos nossos pecados, para que nós possamos ser reconciliados com Deus através do sangue de Jesus. E foi esse sangue que nos comprou por um alto preço. E ele vai falando assim, que o Espírito Santo está em vocês. E nós temos a certeza, nessa palavra, que o Espírito Santo ele está em nós. Ele está na nossa vida. Depois ele fala para glorificar a Deus com o nosso corpo. Mas muitas vezes a gente não tem glorificado a Deus com o nosso corpo. Muitas vezes nós fazemos coisas que em vez de glorificar a Deus, às vezes é pensamentos, às vezes é atitudes, que tem desagradado a Deus e nós deixamos de glorificar a Ele. Mas hoje nós vamos aprender um pouco mais sobre esse Espírito Santo, e nós vamos glorificar a Deus, e nós vamos buscar mais a presença dEle na nossa vida, em nome do Senhor Jesus. Amém? Nós vamos buscar com toda a intensidade, com todo o nosso coração. Esses dias eu estava orando, eu estava falando, Deus, nós estamos na campanha de ser chapados pelo Espírito Santo. Então o Senhor me ajuda a ser cheio do Teu Espírito. Me ajuda a falar do Teu Espírito Santo. Para que eu possa Te glorificar. Para que eu possa Te buscar. Porque Ele está em mim. Agora eu imagino eu acordando. E o Espírito Santo está lá dentro de mim. Eu saindo para trabalhar, o Espírito Santo lá comigo. Eu trabalhando, eu indo na faculdade. Vocês acordando, o Espírito Santo está lá com vocês. O Espírito Santo está com vocês desde o início da semana até esse momento, Ele veio com vocês. Mas muitas vezes nós temos nos esquecido dessa pessoa, da presença dEle na nossa vida. E o Espírito Santo, Ele é tão íntimo nosso, é tão íntimo, igual o missionário falou, eu sou casado. 1 ano de casamento, graças a Deus, passou o primeiro ano, agora muitos anos para a honra e glória do Senhor. E eu passo a conviver com a Lidiane, com a minha esposa. Antes eu conhecia ela só no namoro, na corte. Depois começou, ficou noiva, depois casou. Eu passei a conhecer mais ela, conhecer os defeitos dela, conhecer as qualidades dela. Agora eu imagino o Espírito Santo. Se Ele está dentro de nós, Ele sabe as nossas fraquezas. Ele sabe quando a gente está triste. Ele sabe quando a gente está feliz. Quando chega alguém e fala assim, olha, e aí, você está legal? A gente fala assim, não, a gente está legal, mas por dentro a gente está triste. O Espírito Santo fala assim, nossa, ele está triste. Mas ele falou que está legal, mas ele está triste. Ele sabe quando a gente está feliz. Ele nos conhece por completo. E o mais louco assim, do Espírito Santo, que é através dele que Deus fala com a gente. E Deus fala com a gente de uma linguagem única, uma linguagem própria. A forma que Ele fala comigo, que Deus fala comigo, é diferente da linguagem que Ele fala contigo. Porque o Espírito Santo, Ele sabe como conversar. Ele sabe como falar. Às vezes Ele fala comigo de uma forma assim que só eu entendo. Às vezes eu estou falando para você agora e o Espírito Santo está falando com você de uma forma única, de uma forma própria, que é somente você e Deus, o Espírito Santo que sabe o que está acontecendo. Mas o tema de hoje, se for para colocar um tema, são coisas que impedem o encher, o ser chapado do Espírito Santo na nossa vida, que nos impede de ser cheio do Espírito Santo. A presença de Deus, ela é real na nossa vida. A presença do Espírito Santo, ela é real na minha vida. Mas tem coisas que nos impedem que ela haja de forma plena na minha vida. Que Ele haja de forma perfeita, de forma maravilhosamente perfeita na nossa vida. E são pequenas coisas que nós fazemos que têm impedido esse encher, essa intensidade do Espírito Santo. E o apóstolo Paulo, ele fala lá, se eu não me engano, em Efésios, que ele fala assim, olha, não se embriagueis com o vinho, porque traz contenda, mas enchei-vos com o Espírito. Ele fala assim, olha, você não pode se encher do vinho, porque o vinho ele vai trazer briga, ele vai trazer
uma conversa que não deve falar, ele vai fazer você agir de uma forma que você não deve agir, mas você deve agir, encher do Espírito Santo, pois Ele é que te ajuda, Ele é que vai te ajudar da forma que você deve agir. Enche do Espírito Santo. Ele está falando, enche da presença de Deus, enche do poder de Deus. E uma das coisas, eu listei aqui só 4, eu podia listar várias outras coisas, porque muitas delas eu também me identifico. E eu acredito que também alguns de vocês se identificam com alguma dessas coisas que eu vou falar agora. Uma coisa que me impediu muito de buscar a presença de Deus foi a dúvida. Ah, Zé, mas por que a dúvida? Sabe qual que é a dúvida? Quando a gente vem na igreja e nós recebemos a palavra que Jesus, Ele levou sobre si os nossos pecados, que Ele nos ama, que Ele fez de tudo para que nós possamos ter uma vida novamente com Deus. Mas tem essa dúvida que nos impede. Mas que dúvida que é essa? Quando tem algo que está acontecendo, alguma coisa ruim na nossa vida. Às vezes a gente se sente tão para baixo, às vezes a gente se sente tão sozinho, acha que ninguém está com a gente, acha que ninguém está nos ajudando, a gente tenta buscar alguma solução, a gente procura ajuda, mas a gente não encontra resposta, parece que a gente está sozinho, dá aquele aperto no coração, a gente pensa, será que Deus me ama mesmo? Será que o Espírito Santo de Deus está na minha vida? Estou me sentindo tão sozinho, o meu sentimento está tão para baixo. Então a gente tem essa dúvida de buscar a Deus, de buscar com mais intensidade. Mas a palavra de Deus, igual no versículo que a gente deu, ela garante que o Espírito Santo está em nós. A presença de Deus está em nós. O poder do Espírito Santo está na tua vida, porque ele representa o amor de Deus, representa a graça de Deus na tua vida. E se você está aqui hoje, é porque ele tem te ajudado, ele tem te sustentado. Então a gente não deve ter dúvida. A gente não deve ter dúvida do poder de Deus, não deve ter dúvida desse amor, dessa graça, da cruz de Cristo, porque nós fomos selados com o Espírito Santo. E a gente tem que buscar, não pode haver essa dúvida, não pode, não deve. E a segunda coisa que nos impede é o medo. Medo de quê? Medo de nos entregar totalmente na presença de Deus. Medo de orar alto. Antes, quando eu orava aqui na igreja, eu orava baixinho, às vezes eu nem orava. O missionário Daniel chamava a gente para vir orar aqui na frente. Eu vinha, mas eu vinha com vergonha de orar alto, de falar aquilo que eu estava sentindo no meu coração, de pedir ajuda a Deus, de falar assim, olha Deus, eu estou triste. Senhor Deus, está acontecendo isso na minha vida, está acontecendo isso na minha casa, me ajuda. Eu tinha medo até de chorar na presença de Deus. Porque hoje, se der para me chorar, eu choro. Se for para deitar, eu deito na presença de Deus, porque eu sei que Deus está me tratando, o Espírito Santo está me curando. Eu estou me entregando totalmente. E muitas vezes esse medo de a gente buscar mais a Deus tem nos travado. Porque às vezes a gente pode falar uma coisa alto demais e a pessoa que está do nosso lado pode ouvir uma coisa que está acontecendo na nossa vida que nos traz vergonha. Às vezes é algo que a gente não pode contar para ninguém, a gente não fala, fica só guardado assim no nosso coração. E Deus, Ele sabe o que a gente pensa, Ele sabe a palavra que tem no nosso coração. Às vezes Deus sabe aquilo que nós vamos falar, o Espírito Santo sabe, mas Ele quer que a gente confesse. Porque quando a gente confessa, a gente está sendo tratado. Jesus, Ele pede para você confessar o pecado, confessar aquilo que está acontecendo. Quando a gente confessa aquilo, é que a gente está pedindo ajuda. E a gente dá total liberdade do poder do Espírito Santo na nossa vida. E eu tinha muito desse medo. Eu falava, Deus, mas está acontecendo isso comigo, eu não vou orar alto não, eu vou ficar quieto no meu canto. Vai que essa pessoa vai falar aqui, vai ver eu falando aqui, vai começar a falar para os outros, vai me julgar aqui, o que vai pensar de mim? Então eu tinha medo. E muitas das vezes eu acompanho, eu fico aqui intercedendo, eu vejo que muita gente fica calado. Eu não sei se é a dúvida, eu não sei se é o medo de falar aquilo que está acontecendo para Deus. Mas só quem quer ouvir aquilo que está acontecendo é Deus. A pessoa que está ali do teu lado não pode tratar aquilo que está acontecendo. Às vezes a gente está com uma causa, com um pedido muito grande. Às vezes está com um pensamento até para baixo, até de suicídio, tem esse pensamento também. Ela não vai conseguir tratar, mas Deus, Ele quer te tratar. O Espírito Santo, Ele quer tratar. A gente não pode ter medo de falar. Às vezes é um pecado que a gente está naquele momento, e a gente também não pode falar por conta da acusação. E hoje o Espírito Santo, Ele quebra todo o teu medo. Porque você não vai falar, não é para mim, não é para o missionário, não é pastor, é para Deus. E o Espírito Santo já sabe daquilo que você está precisando. Ele só vai interceder para Deus, falar assim, Deus perdoa. Deus cura. Deus age nessa situação.
Deus abençoa porque Ele está aqui buscando. Está aqui buscando. O que Deus fala? Deus abençoa. Deus abençoa. Ele abençoa com o refrigério, com a bênção de Deus, com a bênção do alto. A terceira coisa é entristecer o Espírito Santo. Entristecer o Espírito Santo. Eu fiquei pensando, Deus, como que eu já entristeci o Teu Espírito Santo? Como que eu venho entristecendo o Teu Espírito? Quando eu recebi Jesus, quando eu fui batizado aqui na igreja, eu estava na igreja, mas eu fazia muitas coisas que têm entristecido o Espírito Santo de Deus. Às vezes a gente é batizado, na palavra de Deus fala assim, olha, se você confessar o teu pecado com sinceridade, você será salvo. Mas depois, se você não se arrepender, você será condenado. E eu fazia coisas que eu era batizado, eu tinha recebido Jesus como meu Senhor e Salvador, mas eu tinha atitudes, eu tinha hábitos antigos que entristeciam o Espírito Santo. Porque Jesus Cristo, Ele nos libertou dos nossos pecados. Lá em Isaías fala que Ele certamente, Ele tomou sobre si os nossos pecados. A nossa dívida, o nosso jugo Ele levou na cruz. E esse jugo, Jesus já tinha levado. Jesus tinha falado assim, ó, Zé Roberto, Zé, tá vendo aquele pecado que você fez? Tá vendo aquele pecado lá? Não é mais teu, eu estou pegando ele, estou levando aqui na cruz, é meu. Você não vai praticar mais aquilo que eu estou te perdoando. Você me aceitou, não aceitou? Eu aceitei, Jesus. Eu estou levando então. Mas na hora que Jesus estava saindo, eu estava pegando o pecado de volta. Vem para cá. Isso entristecia o Espírito Santo. Eu imagino o Espírito Santo lá, vendo aquela situação, eu voltando a cometer coisas que eu fazia antes de aceitar Jesus, coisas que eu sabia que era errado. E eu penso assim, como que ele agia, como que ele ficava triste. Eu já fui magoado alguma vez, algumas pessoas já me entristeceu. Geralmente quando alguém te magoa, quando alguém te deixa triste, você não vai brigar com a pessoa. Vai brigar quando você deixa com raiva, irado, você vai partir para cima, vai falar uma coisa que não deve. Mas quando alguém deixa triste, geralmente o que a gente quer fazer? A gente quer ficar no cantinho. Não quer falar com essa pessoa no momento. Quer deixar essa pessoa um pouco sozinho, né? Não é assim que acontece? Se você está machucado com a pessoa, ela fala alguma coisa que você não gosta, faz alguma coisa que você não gosta, a gente fica mais quieto, mais no canto. E muitas vezes, o Espírito Santo de Deus, ele está num canto, assim, nós temos entristecido eles, com algumas atitudes nossas, com alguns hábitos nossos, que nós deixamos, que nós não deixamos de fazer, mesmo estando na igreja, que nós sabemos que é errado. E nós temos deixado o Espírito Santo triste. Às vezes é um pecado, às vezes também é um não perdoar, uma não liberação de perdão. A gente também fala algumas coisas que tem machucado alguém. Eu já falei muita coisa que machucou muitas pessoas. E isso eu creio que eu deixei o Espírito Santo triste na minha vida. Eu me afastei da presença de Deus. E depois eu não pedi perdão. A gente tem que pedir perdão pelo aquilo que a gente faz. Eu vou passar esses tópicos rápidos, porque depois eu vou chegar aonde que eu quero chegar para falar com vocês. E a quarta coisa que nos impede de buscar totalmente a presença de Deus, de ser totalmente cheio com o Espírito Santo, é a falta de reconciliação. Falta de reconciliação. Ah, Zé, como assim falta de reconciliação? Sabe quando a gente faz alguma coisa que não deveria fazer? Sabe quando a gente machuca alguém? Sabe quando a gente está em pecado e precisa reconciliar com o Espírito Santo, reconciliar com Deus, e a gente não se reconcilia? Essa é a falta de reconciliação. Nós temos que reconciliar todos os dias com Deus. Porque todas as vezes que a gente fala assim, olha, Jesus, eu pequei contra o Senhor, eu pequei contra o Espírito Santo, eu pequei contra o meu irmão, me perdoa. Aí Deus, Ele perdoa de novo, e o Espírito Santo volta novamente para a tua vida. Ele volta novamente a habitar em você. E todos os dias nós temos que reconciliar. Esse reconciliar tem que estar todos os dias na minha vida, no meu coração. Eu peco todos os dias. Eu não vim aqui falar, eu estou falando de pecado, estou falando de coisas que a gente faz que é errada, mas eu não vim aqui para expor o pecado de ninguém. Eu já tenho muito pecado, mas todos os dias eu tenho a certeza que eu preciso me reconciliar com Deus.
Eu preciso buscar essa reconciliação, porque todas as vezes que eu peço perdão daquilo que eu faço, eu sei que o Espírito Santo está na minha vida. Ele está me direcionando a voltar da presença de Deus. Ele está me direcionando a voltar para ser cheio da presença de Deus. E que hoje nós possamos buscar também a reconciliação de Deus. E essa reconciliação de Deus, ela está lá em Atos. Não precisa abrir, que eu já deixei separado aqui. Ela está em Atos, no capítulo 2, no versículo 38. Em que um homem, um grande apóstolo de Jesus, um grande discípulo de Jesus, o apóstolo Pedro. Um homem que ele não tinha ensinamento nenhum. Um homem que, se fosse nos dias de hoje, ele estava só até a 4ª série e olha lá. Que não sabia ler direito, que não sabia nem conversar direito. A linguagem humana, a linguagem dos homens, a letra dos homens, mas ele sabia conversar direito a linguagem do céu. Ele conseguia falar com Deus, ele era doutor das línguas espirituais. E ele fala nesse versículo uma coisa que me deixou maravilhado na hora que eu estava preparando essa pregação hoje, essa palavra hoje. E eu comecei a ler, eu falei, Deus, é isso que a gente tem que buscar todos os dias. Está lá em Atos 2:38, que fala assim: respondeu-lhe Pedro, arrependei-vos, e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo, para a remissão dos vossos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Olha o que ele fala. Olha esse homem Pedro, que não tinha nem a 4ª série no tempo dele. Ele fala assim, olha, você tem que arrepender. Nós temos que se arrepender, mas arrepender todos os dias. Para quê? Que os nossos pecados, que são muitos, eles vão ser perdoados através de Jesus Cristo. Porque Jesus Cristo é que vai nos perdoar. Somente Ele que vai nos sarar, que vai tirar aquilo que era acusação na nossa vida. E através deles, nós vamos receber essa remissão e nós vamos receber o dom, o poder do Espírito Santo de Deus. E vamos receber a graça, a plenitude do poder do Espírito Santo de Deus. E Deus, Ele é maravilhoso com relação ao Espírito Santo, Ele é tremendo. O Espírito Santo na nossa vida, Ele faz a gente fazer coisas maravilhosas, coisas que a gente não imagina fazer, se não for com a ajuda dEle, se não for com o agir dEle. E Pedro, esse homem de Deus, ele fala, olha, se arrependa. Ele está falando assim, em outras palavras, se reconcilia. Se reconcilia hoje com Deus. Ah, Zé, mas eu já sou batizado, eu oro todos os dias. Ah, Zé, mas a gente tem que reconciliar com Deus. Eu não sei como foi o seu dia hoje. Eu acordei, se eu te falar quantas vezes que eu já pequei hoje. Às vezes não falar, alguma coisa que eu falei que não deveria. Algum olhar meu, alguma atitude minha, algum pensamento eu pequei. Mas eu sei que eu tenho que reconciliar. Se reconciliar, Jesus, Ele vai me perdoar e o Espírito Santo, Ele vai manifestar a graça dEle na minha vida. E igual eu falei, o Espírito Santo, Ele está em nós. Ele está na nossa vida. Essa semana, Ele estava com você. Eu não sei como que você veio aqui hoje. Eu não sei se está acontecendo alguma coisa com você hoje. Ou se está acontecendo essa semana. Ou se aconteceu alguma coisa que você precisa se reconciliar com Deus. Se você precisa falar com Deus, falar assim, olha, eu peço perdão, me ajuda nessa situação. Me ajuda nessa causa. Mas se você tem algo que precisa acertar com Deus, acertar com Jesus Cristo, hoje você tem a oportunidade de reconciliar com Deus. Como? Com uma oração simples. Uma oração que eu aprendi com o nosso pastor, com a nossa pastora. Falar assim, olha, Espírito Santo, eu pequei. Espírito Santo, eu preciso da tua ajuda. Eu vou sair hoje, eu vou fazer alguma coisa, mas eu preciso que o Senhor me auxilie, que o Senhor intercede por mim. Eu sou falho. Eu preciso que o Senhor haja na minha vida de forma plena, de forma poderosa. E antes de eu sair daqui, eu fiz uma oração de reconciliação com Deus. Eu não posso subir aqui nesse altar, eu não posso falar de Deus para vocês sem antes se reconciliar com Deus. Eu não posso fazer isso. Quando eu acordo, eu falo, Senhor, meu Deus, me ajuda. Espírito Santo, vem comigo aonde eu for. Porque também está escrito que o Espírito Santo de Deus, Ele é o nosso consolador. Ele é o nosso ajudador. E que nós temos que estar com Ele todos os dias. Só estou olhando aqui o horário para não passar muito. E eu gostaria que hoje, nessa igreja, você que está em teu lugar, só fechasse teus olhos.
Só fecha teus olhos um momento, coloca só um fundo aí, Samuel. Fecha teus olhos, porque o Espírito Santo, Ele está com você esses dias dessa semana. Ele está com você desde a hora que você levantou hoje. Tem coisas que o teu irmão, o teu pai, às vezes a tua esposa não sabe o que está acontecendo, que tem te incomodado. Mas o Espírito Santo, Ele sabe. E Ele já contou para Deus. Ele já contou para Deus aquilo que está acontecendo. Ele já contou para Deus. E Ele fala, se a gente pedir a ajuda dEle, Ele vai nos ajudar. E Ele tem orado por você essa semana. Ele tem orado por mim. Sabe aquele momento que você está fraco? Aquele momento de fraqueza. Ele está levando para Deus, para abençoar. O Espírito Santo, Ele está aqui. E às vezes você não sabe orar, mas Ele te dá o discernimento na palavra, para falar a palavra certa. Mas não consigo. Pensa nessa situação que tem te incomodado, que tem te afastado da presença de Deus. Me ajude nas minhas fraquezas. Ele fala com você de forma única, de forma íntima. Somente Ele sabe o que está acontecendo. E está tão fresco aqui. Deixa o Espírito Santo Ele aliviar, Ele refrescar essa situação. Todas as coisas cooperam. Deixa Ele falar na sua vida. Porque o Senhor Jesus está aqui e Ele te ama. Ele te fortalece. Ele te ajuda. Às vezes a gente está cansado. Às vezes a gente está precisando de uma ajuda. E nós temos que clamar a ajuda desse poder do Espírito Santo, nosso amigo. O nosso amigo é o Espírito Santo. E quando a gente pede ajuda a Ele, Ele te olha e fala assim, ó, estava esperando por você me chamar. Eu estive o tempo todo esperando você falar comigo. E Ele está pegando essa situação que tem te incomodado. Às vezes é uma causa que você não consegue resolver sozinho. Às vezes é um pecado que você precisa largar. E Ele está pegando esse pecado, está pegando essa situação, essa causa, e está levando diante de Jesus. Ele está retirando de você, porque está escrito, porque Ele já levou sobre si. Ele está entregando nas mãos de Jesus. Às vezes eu não posso orar por você, mas você pode orar. Se você quer que o Espírito Santo de Deus, se quer que Deus Ele haja nessa situação, ora, fala do teu jeito. Fala para Deus aquilo que está te incomodando. Ora para Deus, fala, Deus, me ajuda. Espírito Santo, me ajuda. Porque eu estou precisando do teu agir. Eu estou precisando da sua bênção na minha vida. Ora por mim. Ora ao Pai. Ora a Deus. Ó Senhor Deus, nos abençoa nessa noite. Nos abençoa sim, ó Deus. Em nome de Jesus. E eu peço agora que o Senhor venha reconciliar esse irmão, essa pessoa, Deus, que está orando. Pai, abençoa ele com a reconciliação do Senhor. E abençoa ela com os dons do Senhor, com os dons do Teu Espírito Santo. Em nome de Jesus, ó Pai. Derrama sobre ele o Teu Espírito Santo. Enche o coração dele, aquece o coração dessa pessoa, ó Pai. Eu não sei como que ela chegou aqui hoje, mas o Senhor sabe. O Senhor sabe da forma que ela chegou aqui. E o Senhor está com ela todos os dias, ó Pai. E eu creio que o Senhor está abençoando ela. Abençoa sim, ó Deus, com o Teu poder, com o Teu Espírito Santo. Que depois de terminar essa oração, ó Pai, ela vai estar pronta. Ela vai estar pronta para receber mais do Senhor, mais da Tua presença, mais do Teu poder.